Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. Existe uma realidade silenciosa da psicologia do comportamento humano que a maioria ignora por completo. Você não é percebido apenas pelo que diz, mas principalmente pelos padrões emocionais que demonstra sem perceber. Antes mesmo de você terminar uma frase, antes mesmo de tentar explicar quem é, a mente das outras pessoas já construiu uma interpretação sobre você. E isso acontece de forma automática, baseada em sinais sutis como tom de voz, hesitação, postura, reações emocionais e até o modo como você lida com o silêncio. Neste espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, vamos analisar como esses processos moldam sua vida social, seus relacionamentos e até suas oportunidades sem que você perceba. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. O tema principal de hoje é direto e desconfortável. As pessoas já formaram uma opinião sobre você e você nem sabe. Isso acontece porque o cérebro humano não espera explicações completas para criar julgamentos, ele interpreta fragmentos. Pequenos comportamentos repetidos se transformam em uma imagem psicológica que os outros carregam sobre você, e essa imagem influencia como te tratam, confiam em você ou até se afastam. Ao longo deste vídeo, você vai entender como essa construção acontece, como ela pode estar afetando sua vida agora mesmo, principalmente como padrões de comportamento podem ser ajustados para mudar a forma como você é percebido sem precisar dizer uma única palavra. Você já teve a sensação de entrar em um ambiente e perceber que as pessoas já estavam te olhando de um jeito diferente, como se já tivessem decidido quem você é antes mesmo de te conhecer de verdade? Às vezes você fala algo simples, responde uma pergunta normal e mesmo assim sente que a reação dos outros não combina com o que você quis transmitir. E isso gera um desconforto estranho, quase como se existisse uma versão sua circulando por aí que você nunca viu, mas que todo mundo parece acreditar. O ponto mais delicado disso é que a mente humana não espera explicações completas para formar uma opinião. Ela trabalha com fragmentos. Seu jeito de olhar, o tempo de resposta, o tom da sua voz quando está cansado, até o silêncio em momentos sociais. E sem perceber, essas pequenas peças vão sendo organizadas na cabeça dos outros como se fossem um padrão seu. O mais curioso é que você também faz isso com as pessoas o tempo todo, sem perceber. Mas quando isso acontece com você, a sensação é de perda de controle, como se sua imagem estivesse sendo construída sem sua participação. E isso mexe diretamente com a forma como você se comporta depois, porque, sem notar, você começa a se vigiar mais, falar diferente ou até evitar certas situações. O que quase ninguém percebe é que o cérebro humano não foi feito para analisar pessoas com calma, ele foi feito para economizar energia e tomar decisões rápidas. Por isso, quando você encontra alguém, o cérebro não espera a história completa dessa pessoa. Ele cria atalhos mentais instantâneos baseados em sinais pequenos e repetidos. Um detalhe simples, como postura fechada, olhar desviado ou uma resposta curta, já é suficiente para o cérebro começar a preencher lacunas sozinho. Esse processo acontece de forma automática e silenciosa. Em poucos segundos, a mente já monta uma narrativa interna sobre quem você é. Se parece confiante, se parece inseguro, se transmite abertura ou distância. O mais curioso é que essa narrativa não depende da verdade completa, mas da coerência dos sinais que você emite naquele momento. Na vida social, isso fica ainda mais forte, porque as pessoas não te observam por muito tempo seguido. Elas te veem em pedaços, uma conversa rápida, um encontro curto, uma reação isolada. E cada pedaço reforça ou muda a imagem que elas estão criando sobre você sem você ter qualquer consciência disso. É por isso que, muitas vezes, você sente que não foi entendido, quando na verdade o cérebro dos outros só completou uma história incompleta usando sinais que captou. Com o tempo, esse processo começa a mudar o seu próprio comportamento sem você perceber. Quando você sente que está sendo interpretado de forma errada ou que as pessoas já chegam com uma ideia pronta sobre você, sua mente começa a se ajustar para tentar controlar essa impressão. Só que isso nem sempre funciona como esperado. Em vez de se sentir mais livre, você começa a se vigiar mais. Pensa demais antes de falar.
Escolhe palavras com cuidado excessivo, ajusta o tom de voz, evita certas expressões e até muda o jeito de agir dependendo de quem está por perto. Esse esforço constante cria uma tensão interna que as outras pessoas também acabam percebendo, mesmo que de forma inconsciente. O impacto disso aparece diretamente nas relações. Algumas pessoas podem começar a te enxergar como alguém mais distante, mais fechado ou até menos espontâneo, não porque você mudou quem é, mas porque passou a controlar demais sua própria presença. E esse ciclo se reforça. Quanto mais você tenta controlar a forma como é percebido, mais artificial sua interação pode parecer, o que confirma ainda mais aquela primeira impressão que já estava sendo formada. O que torna esse processo ainda mais forte é que ele não começa só no momento atual. Ele é influenciado por experiências antigas que ficaram registradas de forma emocional, não racional. Situações em que você foi mal interpretado, julgado rápido ou até ignorado em algum grupo social acabam criando uma espécie de memória interna de proteção. E essa memória não funciona como lembrança clara, mas como sensação automática. Sempre que você entra em uma situação parecida, o cérebro não analisa do zero. Ele ativa esse histórico emocional e tenta evitar que a mesma dor se repita. Por isso, você pode reagir de forma mais contida, mais cautelosa ou até mais fechada sem perceber exatamente o motivo. Não é uma decisão consciente, é um padrão sendo reativado. O problema é que essas reações antigas acabam se repetindo em cenários novos, mesmo quando não existe mais o mesmo risco real. E isso cria uma espécie de ciclo emocional. Você vive situações diferentes, mas reage com base em sentimentos antigos. Com o tempo, isso reforça a ideia de que as pessoas te interpretam de um jeito específico, quando na verdade parte dessa interpretação também está sendo influenciada pelo seu próprio comportamento moldado por memórias passadas. O ponto de virada começa quando você percebe que não precisa reagir automaticamente a tudo isso. Em vez de tentar controlar cada reação das pessoas ou forçar uma imagem perfeita, você começa apenas a observar o padrão acontecendo em tempo real, percebe quando está se ajustando demais, quando está pensando demais antes de falar, quando está tentando adivinhar como está sendo visto. E essa simples mudança de observação já altera algo importante dentro de você. Porque quando você para de agir no automático e começa a enxergar o processo acontecendo, a intensidade emocional dele diminui. Você deixa de ser completamente guiado por aquela necessidade invisível de aprovação ou de correção constante da sua imagem. Não existe uma solução mágica para isso, nem um ponto final onde tudo se resolve de forma instantânea. O que existe é consciência progressiva. Aos poucos, você começa a entender que a forma como os outros te percebem é uma combinação de sinais, contexto e interpretação deles, e não uma sentença definitiva sobre quem você é. E quando isso fica claro, sua presença muda naturalmente, sem esforço forçado, apenas porque você não está mais preso dentro do automático. Se isso que você acabou de ouvir fez algum sentido para você, então existe uma boa chance de que o que está te travando não é falta de esforço, mas falta de compreensão sobre como a sua própria mente funciona. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando se consertar sem entender o que está por trás dos próprios padrões emocionais. Repetem relações, reagem no automático, se frustram com as mesmas situações e acreditam que o problema é falta de força de vontade, quando, na verdade, estão apenas repetindo mecanismos internos que nunca foram observados com clareza. Existe um material profundo que não promete transformar sua vida da noite para o dia, mas te ajuda a enxergar o que está acontecendo dentro de você com mais nitidez. Um conteúdo que conecta psicoterapia, psicanálise e filosofia de forma prática, traduzindo conceitos como inconsciente, padrões emocionais, identidade e comportamento humano para algo aplicável no dia a dia. O objetivo não é te dizer o que fazer, é te fazer entender por que você faz o que faz. E quando essa compreensão começa a ficar clara, suas escolhas deixam de ser automáticas e passam a ser conscientes. Se você sente que já passou da fase de respostas superficiais e quer realmente entender seus próprios padrões, o acesso está no comentário fixado. No fim, talvez a questão nunca tenha sido sobre como os outros te enxergam, mas sobre o quanto você mesmo percebe o que acontece dentro de você enquanto isso está acontecendo. Porque grande parte das impressões que circulam sobre nós não nasce de um único momento, mas de pequenos fragmentos que passam despercebidos no dia a dia. E, muitas vezes, a gente tenta controlar o resultado sem nunca olhar para os sinais que estão sendo emitidos no processo. Existe algo silencioso nisso tudo. Enquanto você tenta entender como é visto, também está sendo moldado pelo próprio esforço de ser entendido. E isso cria uma espécie de espelho constante entre o que você sente, o que demonstra e o que retorna do mundo.
No final, não existe uma versão fixa de quem você é na mente dos outros. Existe uma construção em movimento, sempre influenciada por contexto, emoção e interpretação. E talvez o ponto mais profundo de tudo isso seja justamente perceber que nem tudo precisa ser decifrado imediatamente. Algumas coisas apenas acontecem enquanto você continua vivendo. Se esse vídeo te fez refletir de alguma forma, então se inscreve no canal agora, porque aqui a ideia é justamente essa, te fazer entender melhor a mente humana e o comportamento das pessoas no dia a dia. Deixa o like no vídeo, isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que também precisam enxergar esses padrões sem perceber. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção ou se você já passou por alguma situação parecida, quero ler sua experiência. E se você chegou até aqui, então não sai ainda. Aparece na tela um vídeo recomendado e uma playlist com outros conteúdos que vão aprofundar ainda mais esse tipo de reflexão. Clica neles agora e continua assistindo.